força do povo. Estes homens são candidatos a governar o nosso país. Este Brasil enorme, com seus 150 milhões de habitantes e milhares de problemas. Mas eles nunca dirigiram nada, nem um estado, nem mesmo uma prefeitura municipal. Brizola já foi eleito 3 vezes pelo povo para governar grandes estados, o Rio Grande do Sul e 2 vezes o Rio de Janeiro. Antes de ser governador, foi prefeito de Porto Alegre, sempre pelo voto popular, sempre questionando as injustiças sociais. Agora, tão importante quanto saber que o candidato tem experiência administrativa é saber se depois de eleito ele não muda de camisa, não esquece de onde veio e de seus compromissos. Brizola, órfão de pai desde 1 ano de idade, lutou muito para estudar. Sempre trabalhou para conseguir formar-se engenheiro com perseverança e honestidade. Por isso, no governo, Brizola sempre fez da educação a sua grande prioridade. No Sul, construiu 6.300 escolas. No Rio de Janeiro, fez os CIEPs, a Escola do Futuro. São 500 para 500 mil crianças com horário integral e assistência completa. Brizola nunca esqueceu as suas origens. Filho de camponeses pobres, foi o primeiro governador a fazer um programa de reforma agrária nos anos 60. A luta pela terra, para trabalhar e para viver, também marcou seu governo no Rio. Milhares de famílias ganharam a posse de seus lotes para poder dormir em paz, no lar que é humilde, mas é seu. Quando um golpe ameaçou a Constituição em 61, Brizola enfrentou a ameaça militar e levantou o Brasil pelo rádio na campanha da legalidade. Nós queremos a ordem jurídica e constitucional para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Na história brasileira, são poucos os que conseguiram durante 50 anos demonstrar tanta honestidade, coerência e coragem. Meus amigos e minhas amigas, depois de refletir muito, cheguei à conclusão de que deveria renunciar à minha candidatura, pois diante do obstáculo criado pela executiva do meu partido, tentando me expulsar de forma violenta e antidemocrática, desde que o motivo alegado não me convenceu, cheguei à conclusão que se mantivesse a minha candidatura, poderia prejudicar vários companheiros de partido que nada tem a ver com esse episódio. Quero, no entanto, dizer que o sonho de fazer um novo Brasil, um Brasil melhor, mais justo, não morreu dentro de mim. Ele apenas retardou por um determinado tempo. Quanto aos meus concorrentes, quero desejar sorte a todos e torcer para que aquele que foi eleito faça um Brasil mais humano, principalmente para aqueles menos favorecidos, que é a grande maioria da população do nosso Brasil. Quanto à minha renúncia, não significa aceitar a condenação coercitiva imposta pela executiva do partido. Estou retirando a minha candidatura tão somente por livre e espontânea vontade, pois, em nenhum momento, achei que o partido poderia me expulsar. Sempre confiei, confio e confiarei na justiça eleitoral do nosso país. Sempre tive certeza de que ganharia o recurso no TSE. Continuar no partido, nesse momento, é o que menos importa. Estarei ingressando amanhã com o meu pedido de desfiliação junto à Executiva Regional da Bahia, que é o órgão competente. Agradeço a todo o povo brasileiro pela atenção e até uma nova oportunidade. Meus amigos, vamos falar da educação e da saúde neste tempo tão curto. Nunca se investiu tanto para obter tão pouco. O problema não é a falta de recursos. O que falta é competência e vontade política. É preparar bons professores e médicos e premiá-los com salários dignos. Um povo educado será necessariamente menos pobre, menos doente e menos enganado. A saúde e a educação serão a prioridade maior dos municípios. Ao Estado, caberá controlar e fiscalizar a distribuição de recursos para que não sejam desviados para a corrupção. Com vacinas, alimentação, água tratada, esgotos, mais da metade das doenças desaparecem. Mas essas medidas não têm placa e não são manchetes nos jornais, o que não agrada aos políticos.
No meu governo, a pré-escola será criada para crianças de 4 a 6 anos, em tempo integral, com alimentação e assistência médica. Cada real que se gastar na pré-escola será um real economizado no primeiro grau, porque aí haverá menos repetência e mais rendimento. As pré-escolas urbanas e rurais atenderão a toda a população infantil do município. Eis aí a primeira prioridade da educação nacional. No programa de hoje, Educação. Está no ar, Brasil Real. Nenhuma criança fora da escola é o nome do programa de Lula para a educação. Hoje é Dia dos Pais. Veja o que Lula vai fazer pelo futuro de milhões de filhos. No Brasil, de cada 100 crianças que entram na escola, apenas 22 crianças terminam o ensino básico. É preciso acabar com esse quadro dramático que vive a educação brasileira. Nós, do PT, já provamos que é possível mudar isso. Na cidade de São Paulo, na cidade de Porto Alegre, e em Capuí, uma cidade lá no Ceará, que já ganhou 2 prêmios da Unicef, porque resolveu os problemas da educação. Portanto, investir em educação é investir em ensino básico. É preciso mais do que dinheiro, é preciso, sobretudo, vontade política de garantir ao povo brasileiro o direito da educação. Salários dignos para os professores. Quando nós lutamos por melhores salários para os professores, nos chamam de grevistas. Os mesmos que dizem isso, na época das eleições, prometem aumentar o salário dos professores. Mas depois que chegam ao governo, eles cortam a verba da educação sem nenhum pudor. Não haverá possibilidade de educação decente sem salário dignos para os professores. Educação, prioridade 1. No meu governo, educação será prioridade 1. O investimento será principalmente no ensino básico, para que possamos garantir que o filho de um encanador possa também chegar à universidade. Dê uma chance para o Brasil. Lula, presidente. É nas ruas que a campanha de Lula está crescendo. Traga sua bandeira, venha participar. O povo na rua vai decidir essa eleição. Hoje é Dia dos Pais. Milhões de famílias se reuniram para celebrar seus pais. Nós queremos falar para um em particular, que deu pelo menos 35 anos de trabalho pelo Brasil. São 12 milhões de aposentados e pensionistas. E 9 milhões sobrevivem hoje com um salário mínimo. Míseros R$2 por dia. Mas tem um candidato que foi ministro da Fazenda e está prometendo para o futuro aumentar o salário mínimo. Só que quando foi ministro, pegou o salário mínimo em R$85 e entregou em R$64. E pôs a culpa no problema do salário mínimo nos aposentados e na Previdência. Nós não aceitamos essa tese. O salário mínimo é uma vergonha nacional, mas a situação dos aposentados e pensionistas é inaceitável. Portanto, você, que já fez tanto pelo país, não desista. Exija de cada candidato o respeito à sua história de vida e à sua cabeça branca. Hoje é o Dia dos Pais. Outubro é o mês das crianças. Dê um presente para os seus filhos. Um futuro melhor. Vote Fernando Henrique, presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Começa agora o programa de Fernando Henrique.
o Brasil na mão certa e o povo em primeiro lugar. Por todo o Brasil, a candidatura de Fernando Henrique cresce em apoio político e popular. Tá na minha mão, na sua mão, na mão da gente. O povo está vendo que ele tem um programa de governo muito claro para o Brasil. Gente em primeiro lugar. Fernando Henrique tem demonstrado preparo, equilíbrio. Com o Plano Real, mostrou que é capaz de fazer, que sabe fazer. O povo está sentindo as mudanças e quer o Brasil na mão certa. O real está aí, é moeda forte. Os preços estão baixando. Isso aconteceu porque o povo acreditou e lutou contra a carestia. E porque há uma equipe econômica competente. E o presidente Itamar Franco deu um apoio decidido à estabilização da economia. Firme, honesto, competente, Fernando Henrique, presidente. Vai fazer muito, fazer um Brasil gigante, vai continuar mudando. E o que é mais importante, ele vai pensar na gente. Nas 2 primeiras semanas do horário eleitoral, Fernando Henrique mostrou objetividade e conhecimento dos problemas do Brasil. Falou da prioridade social do seu governo. Para mim, progresso é criança na escola. Progresso é comida no prato. Progresso é gente no emprego. Progresso é dar oportunidade às pessoas de crescer e ser alguém na vida. Falou de saúde. É preciso investir mais em saúde? Claro que é preciso. A saúde precisa de dinheiro, de financiamento. Os técnicos do meu programa de governo são unânimes em afirmar que a saúde precisa de dinheiro. Para isso, é preciso retomar a revisão da Constituição. E é preciso fazer a reforma tributária. Falou de educação. Há mais verbas para a educação no Brasil do que a gente imagina. O problema é que essas verbas se perdem muitas vezes na burocracia e com o desperdício. Para que nós possamos melhorar a qualidade do ensino, para que nós possamos treinar o professor, pagá-lo melhor, aí nós precisamos combater esse desperdício. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer é que haverá um melhor ensino. E a criança, então, se interessa pelo ensino e não há a repetência, que é o grande drama do ensino brasileiro. Se nós conseguirmos realmente diminuir o desperdício, nós vamos poder aumentar os recursos, aí sim, para as áreas mais carentes, as mais pobres, nas quais nós precisamos de mais escolas para trazer as crianças de 7 a 14 anos, todas elas, para dentro da escola. Falou de emprego. Nós vamos criar milhões de empregos no Brasil. Você sabe como? O governo vai voltar a investir 15 bilhões de reais no sistema de transportes, em estradas, ferrovias, portos e hidrovias. Só na recuperação de estradas vamos criar 150 mil novos empregos. Na agricultura é possível criar 3 milhões de empregos, com irrigação, crédito e incentivos para as pequenas e médias propriedades. Com uma economia estável e com o plano, vai aumentar o investimento privado, tanto com capital nacional como estrangeiro. E eu vou criar condições para que a iniciativa privada invista mais de 40 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Isso vai gerar, no mínimo, 4 milhões de novos empregos. Falou de salários. Durante o meu governo, eu pretendo dobrar o valor real do salário mínimo. Hoje, ele é de R$70 e eu garanto que ele chegará a 140. Eu pretendo estimular a livre negociação e o contrato coletivo, para que o trabalhador defenda não só o seu salário, mas também melhores condições de trabalho. E pretendo sancionar a lei que regulamenta a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Propostas como estas é que estão fazendo a candidatura de Fernando Henrique crescer por todo o país. Alô, povo do sertão, vem a irrigação, estrada no centro-oeste para escoar o grão, baixar o juro e a TR para ajudar a agricultura, desenvolver meu Nordeste, garantir no Sul fartura. Alô, Rio e São Paulo, vem aí mais segurança, creche pra mãe que trabalha, mais futuro pra criança, vai ter carteira assinada, vai ter salário decente, usina, ponte e estrada, mas primeiro vem a gente. Há pouco tempo atrás, uma moedinha não comprava nada. Agora, com uma moeda de 50 centavos de real, você pode comprar meia dúzia de ovos, ou meio quilo de arroz,
ou meio quilo de feijão, ou 250 gramas de margarina, ou 1 quilo de farinha de trigo, ou meio quilo de fubá, ou uma lata de milho verde, ou 1 quilo de cebola, ou um pacote de biscoito. Sem moeda forte, não tem salário forte. O próximo presidente do Brasil tem que conhecer os problemas do povo e se preocupar em resolvê-los. Fernando Henrique passou a vida inteira estudando os problemas do Brasil. Por defender esse povo, foi perseguido e exilado. O próximo presidente do Brasil tem que ter experiência administrativa. Tem que conhecer a máquina para fazer o governo funcionar, combater a corrupção e o desperdício. Fernando Henrique conhece. É senador há 12 anos e já foi ministro 2 vezes. O próximo presidente do Brasil tem que entender de economia. Fernando Henrique entende. Foi professor e, como ministro da Fazenda, criou o Plano Real. Conhece a teoria e a prática. O próximo presidente do Brasil tem que ter liderança aqui e ser respeitado lá fora. Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores e sabe como defender os interesses do país. Aqui é um negociador competente, capaz de conseguir apoio para realizar as mudanças que o Brasil precisa. Fernando Henrique, presidente. O Brasil na mão certa. Começa agora o programa do Amin. Meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos falar sobre o problema que mais atormenta o mundo inteiro, o desemprego. Esse é o candidato do PT. Ele diz que vai criar 8 milhões de empregos em 4 anos. Como? O governo não tem condições de assinar 8 milhões de carteiras de trabalho. Você já imaginou mais 8 milhões de funcionários públicos? E dinheiro estrangeiro, ou dinheiro brasileiro que esteja lá fora, que é o que pode criar mais emprego, isso eles dizem que vão tratar como inimigo. Você aí em casa, emprestar para quem diz que vai tratar o seu dinheiro com dureza, como se fosse inimigo? Dinheiro que está lá fora, nós vamos receber de tapete vermelho e de braços abertos. Porque sem esse dinheiro, não há a menor possibilidade de se criar 8 milhões de empregos. Sabe o que é isso que eles estão dizendo? Esse é o candidato do governo. Ele disse que se pusesse os desempregados do Brasil em fila, essa fila iria de Salvador a Brasília. Olha, tem muita gente nessa fila que foi o candidato do governo que colocou. Afinal, como ministro da Fazenda, ele podia até ter reduzido a fila. No caso do emprego, como no caso da saúde, ele está prometendo fazer o contrário do que fez como ministro. O que ele também está prometendo fazer para acabar com o emprego é mágica. Compromisso de Amin. Criação de empregos. Mais capital estrangeiro. Mais empregos. Nós vamos criar condições mais favoráveis para a vinda do capital estrangeiro que gera o investimento. Aquele, por exemplo, que cria as indústrias. Para cada $1 bilhão que vierem, nós estaremos criando 20 mil novos empregos de mão de obra especializada. Mais empregos no campo. O meu governo vai financiar a longo prazo a compra de terra, a irrigação, máquinas, semente, e o pagamento será feito na moeda que o agricultor conhece, com o próprio produto tirado da terra. Com esta política, nós vamos criar mais 570 mil empregos. Ponto de honra. Nós vamos fazer uma reforma tributária. Vamos diminuir a participação do pior sócio
da pequena, da média e da microempresa, que é o próprio governo. Vamos diminuir os impostos. Vamos abrir uma linha de financiamento de US$1 bilhão para criar 270 mil empregos diretos e 570 mil indiretos. Mais empregos na construção civil. Nós vamos retomar a política habitacional e vamos construir 3.200.000 casas populares em 4 anos, o que vai criar 400 mil novos empregos diretos e 730 mil indiretos. O desemprego não é um problema, é uma doença. Se você me der uma chance, eu quero acabar com essa doença. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Quércia, presidente. Meus amigos, quando eu me elegi prefeito de Campinas e depois governador de São Paulo, os meus adversários diziam que eu não iria cumprir os compromissos que eu havia assumido com o povo, porque não havia recursos, a situação era muito difícil, como sempre a situação é muito difícil, porque governar é difícil. Mas eu trabalhei dia e noite, como sempre fiz na minha vida, e consegui cumprir os meus compromissos com o povo. Tanto que, em Campinas e depois em São Paulo, o povo elegeu os candidatos a prefeito e a governador que eu havia indicado. Hoje é o Dia dos Pais e nós vamos mostrar as obras que eu fiz em Campinas como prefeito e as obras que eu fiz em São Paulo como governador. Quero que estas obras, sobretudo aquelas obras que eu vou fazer pelo nosso país, signifiquem a minha homenagem aos pais de todo o nosso imenso Brasil. Sobretudo aos chefes de família daquelas famílias mais simples, que são a maioria do nosso povo. A esses chefes de família, a esses pais, a minha homenagem mais sincera, porque nós pretendemos que o projeto de desenvolvimento do Brasil signifique para todos eles
a possibilidade de chegar em casa, olhar nos olhos das suas mulheres, olhar nos olhos dos seus filhos e sentir que os seus filhos têm condição de subir na vida, ser mais do que foram seus pais, ser mais do que foram as suas mães, que não são somente os filhos dos ricos que têm condições e o direito de ter uma saúde melhor, uma casa melhor, uma educação melhor, um emprego melhor. Equilíbrio social, justiça é o grande objetivo do nosso projeto. E o nosso projeto é uma homenagem aos pais deste imenso Brasil. Estas foram as principais obras de Quércia na Prefeitura de Campinas. Abastecimento de água. A falta de água era o mais grave problema da cidade. Quércia construiu a 3ª estação de tratamento de água e a 4ª adutora do rio Atibaia. Estas obras garantem o abastecimento até o ano 2000. Saúde. Com Quércia, Campinas ganhou o Hospital e Pronto-Socorro Municipal Mário Gatti. Saúde de qualidade para a população. Transportes. A cidade foi rasgada por imensas avenidas. As principais são a Via Expressa Sul-Leste, a Via Expressa Norte-Sul e a Radial Penido Burnier. Cultura. Quércia construiu o Teatro Municipal Castro Mendes e o Centro de Convivência Cultural, com teatro de arena e área para exposições. Abastecimento. Quércia construiu o Grande Ceasa de Campinas para comercializar produtos hortifruti grangeiros. Hoje o Ceasa atende a todo o estado. Lazer. Numa área abandonada em Campinas, Quércia construiu o Parque Taquaral, junto da Lagoa, com praças poliesportivas e piscinas públicas. Quércia também fez 12 centros de esportes abertos ao povo, como este no Jardim Nova Europa, e instalou playgrounds em todas as praças da cidade. Habitação. Quércia fez o maior projeto da história de Campinas. 10.000 casas populares construídas. Quércia, presidente. Principais obras de Quércia no governo de São Paulo. Criança pobre. Quércia criou a Secretaria do Menor. Em 4 anos, mais de 200.000 crianças de rua foram atendidas. Saúde. Quércia municipalizou a saúde e investiu 3 vezes mais do que os governos anteriores, atendendo melhor a população mais pobre. Habitação. Quércia criou o único programa estadual do Brasil para a construção de casas populares. Com dinheiro do próprio estado, construiu 43.000 casas e deixou mais 100.000 em construção, gerando 440.000 empregos. Transportes. Quércia duplicou 1.200 quilômetros de rodovias, construiu 8.000 de estradas vicinais e 264 terminais rodoviários. Abriu a hidrovia Tietê-Paraná, mais de 1.000 quilômetros de rios ligando São Paulo a Goiás. Na capital, construiu uma nova linha do metrô, a linha Paulista, e entregou 11 novas estações. Segurança. Quércia modernizou a polícia com novos armamentos e veículos, contratando e treinando mais de 33.000 novos policiais, além de dobrar o número de distritos policiais. Construiu também 22 presídios. Educação. Quércia criou a jornada única, 6 horas e 3 refeições por dia na escola. Construiu 9.000 novas salas de aula e criou o Cefam, onde os futuros professores recebem salário para se dedicarem exclusivamente aos estudos. Meio ambiente. Quércia criou a estação ecológica de Jureia e Tatins e recuperou a Serra do Mar, replantando áreas destruídas pela poluição e preservando a Mata Atlântica. Cultura. Quércia construiu o Memorial da América Latina, um dos maiores centros culturais do mundo. Quércia fez tudo isso e muito mais. Tanto que as pesquisas mostraram que seu governo foi aprovado por 86% dos paulistas. Quércia fez muito por São Paulo. Agora vai fazer pelo Brasil. Tenho experiência de governar. Governei uma grande cidade e o principal estado deste país. É preciso comandar, é preciso firmeza, é preciso decisão. Aliás, eu tenho assinalado nesta campanha que o Brasil precisa é exatamente disto. Porque a nossa nação não tem comando, não tem definição, não tem planejamento. Eu sei que durante o meu governo vou contrariar interesses neste país, porque um projeto de desenvolvimento vai beneficiar as camadas mais pobres da população. E as elites não gostam destas ideias, mas eu estou com o coração firme, com o propósito firme e com a ajuda de Deus, nós vamos levar este país para frente. É hora de Quércia, decidido, competente. É hora de Quércia, pra ser nosso presidente. Quércia, presidente.
Hoje encontrei um amigo que me contou uma história sobre o Rio. Um advogado de outro estado perguntou a um colega se seu negócio ia bem. O outro respondeu, vejam, cariocou. Com isso, ele queria dizer que o negócio havia sido um fracasso. Os últimos governadores do Rio de Janeiro transformaram nosso estado em uma referência negativa, um sinônimo de derrota. Nós, povo do estado do Rio de Janeiro, não vamos suportar mais essa situação. Ser do Rio sempre foi motivo de orgulho para mim. Orgulho para todos nós. Vou resgatar esse sentimento. Meu sonho é um Rio que o Brasil volte a respeitar, que o mundo volte a visitar. Um Rio de alegria, de paz, de desenvolvimento. Meu sonho é que ao final do meu governo, todo o Brasil deseje ser tão carioca quanto nós. A tradição do Rio não é a fusão. Ronald Lázaro, governador, número 201. Governar para mudar. Para governar. Governar. Meus amigos, minhas amigas do estado do Rio de Janeiro. Nessas 2 semanas de campanha, vocês puderam perceber que há 2 tipos de candidatos. De um lado, aqueles que representam a continuidade, que são ex-prefeitos. Um deles, seriamente acusado de corrupção. O outro, que apresenta promessas absurdas, propostas descabidas, como se fosse a oposição mais radical de nosso estado. Eles representam a continuidade do abandono, da miséria, do desgoverno, da violência em nosso estado. Se você quer a continuidade disso que aí está, vote neles. Vote para ser enganado. Agora, se você quer a mudança, se você quer ousadia, venha para o nosso programa de governo. Vote numa proposta que representa mudanças profundas, ousadas, um governo de mãos limpas para trazer paz, tranquilidade, justiça para o povo do estado do Rio de Janeiro. Nós representamos o caminho da mudança. Nós representamos o caminho da esperança. Venha para o governo Bittar, você vai se orgulhar desse voto. Filho de um feirante de Santos, aos 22 anos Bittar formou-se engenheiro e veio para o Rio trabalhar na Embratel. Aqui participou das grandes lutas democráticas, da campanha da Anistias Direta Já. Foi 2 vezes presidente do Sindicato dos Engenheiros, fundador do PT e uma de suas lideranças mais competentes. Em 91 coordenou as experiências das prefeituras do partido em todo o Brasil. Eleito vereador em 92, a maior votação do país, tornou-se um símbolo no combate à corrupção e pela transparência do poder público. Bittar para governar. Governar para mudar. Em 89 foi o Lula. Eu tive vontade, mas fiquei com o Collor. Depois, na eleição para prefeito, a Benedita. O coração bateu forte, mas acabei votando no César Maia. Agora tenho Bittar para governador. Não. Dessa vez eu fico com o melhor. Bittar para governar. Bittar! Garotinho saneou favelas, acabou com valas negras e fez casas para a população pobre. Com isso e muito mais, ele foi eleito o melhor prefeito do Brasil, aprovado por 99% da população. Garotinho fez. Garotinho prova que fez. Você se lembra que no programa passado eu prometi explicar o Vale Construção. Uma ideia simples, mas que vai dar o que falar, porque vai revolucionar toda a habitação popular aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu vou distribuir 240 mil lotes de terra. E é aí que entra o Vale Construção. Você vai até a Secretaria de Assuntos Fundiários, faz o seu cadastro, apanha o vale e vai a qualquer depósito de material de construção. Lá, você troca pelo kit básico, que vem com cimento, tijolo, areia, ferro e brita. O dono do depósito de material de construção vai juntar o vale e trocar pelo imposto que ele tem que pagar no final do mês. Não é bom para todo mundo? Ganha você, que vai poder construir a sua casa.
ganha o depósito de material de construção, que vai trocar imposto por Vale Construção. E ganha principalmente o nosso estado do Rio de Janeiro, porque nós vamos construir juntos 240 mil casas populares. Aliás, nós vamos construir juntos todo esse estado do Rio de Janeiro que nós sonhamos, que nós queremos. Garotinho, é gente da gente. Garotinho, o governo competente. As últimas pesquisas do Ibope confirmam. Garotinho continua subindo. Você viu a última pesquisa? A gente continua crescendo, apesar de todo o dinheiro do candidato milionário. Aliás, ele contratou até um helicóptero para ficar andando por aí. Mas você já sabe, quem compra o voto, vende o eleitor. Vamos continuar trabalhando. A gente vai vencer. A força da verdade vai vencer a força do dinheiro. Os números confirmam. Marcelo na frente, bem na frente, com 13 pontos de vantagem. Veja o resultado da pesquisa Datafolha, que é a mais recente de todas. Marcelo tem 32% dos votos. O segundo colocado é o candidato do atual governo, do PDT. Tem apenas 19%. A pesquisa mostra, nosso estado quer o candidato mais preparado, mais experiente, mais competente. Fernando Henrique e Marcelo juntos no Rio, em Niterói e São Gonçalo. Declaração de Fernando Henrique. Marcelo conhece bem os problemas de todas as regiões do Rio. Juntos, vamos fazer muito por esse nosso estado. Marcelo, esse fez, esse faz. Em cada um desses rostos, uma esperança. Esperança num futuro mais digno, numa vida melhor. Em cada um desses rostos, a responsabilidade de todos nós, que vamos decidir que futuro deixar para eles. No Dia dos Pais, vamos ouvir os nossos filhos. Luana Portela, 13 anos. Marcelo, o estado do Rio de Janeiro está cheio de problemas como falta de segurança, sequestros, falta de hospitais. Então por que você quer ser governador desse estado? Não é melhor ficar em casa? Não, Luana, não é melhor ficar em casa, não. Eu vou ser governador para fazer você mais feliz. Luciana Coster, 12 anos. Marcelo, eu queria saber quando que eu vou poder ir ao cinema sossegada. Luciana, no meu governo, você vai poder ir sossegado ao cinema. Porque a polícia vai ser polícia. Você vai poder chamar por ela. Você vai confiar nela. Roberta Chaves, 9 anos. Mora em Resende, sul do estado do Rio. Ela pergunta: todo governador só pensa na capital. O que o senhor vai fazer pelo interior? Roberto, você mora numa cidade que cresceu muito, uma cidade bonita, moderna, Resende. Pois bem, você vai me ver muitas vezes aí, eu vou ser um governador itinerante. Eu acho que a gente tem que desenvolver exatamente o interior, até para fazer bem a capital. Ricardo Rico, 9 anos. Porque o governador não bota a polícia em todos os sinais. O que você quer, todos hoje querem. Polícia nas ruas. Helena dos Santos, 11 anos. Marcelo, o que o senhor vai fazer para acabar com as crianças de rua de Niterói? Helena, eu vou fazer o possível e impossível para ajudar essas crianças a saírem das ruas. Eu vou tirá-las da rua. Alain Rodrigues Adão, 9 anos. E ele tem uma queixa. Estão faltando campos de futebol. Alain, você tem razão. Você sabe que eu gosto de esporte, né? Eu já joguei futebol. Eu já fui campeão. Olha, se não der para um campo muito grande, eu vou trabalhar para você ter um campinho, pelo menos, para jogar a tua bola. Nesse Dia dos Pais, eu tenho um recado para você. Você que tanto se aflige
quando seu filho sai, quando a sua filha sai. Eu também sou pai, também sou avô e tenho essa mesma preocupação, essa mesma angústia. Olha, meu presente para você vai valer para o próximo Dia dos Pais. Ah, esse dia sim, vai ser de muita festa, de muita alegria e de muita paz. Até lá, juntos, nós já teremos feito muita coisa por esse nosso estado. E com toda certeza já teremos devolvido às ruas das nossas cidades a alegria e a felicidade dos nossos filhos. O Rio não pode arriscar, só dá Marcelo Alencar. E já provou ser o vencedor. É Marcelo Alencar, governador. É Marcelo Alencar, governador. Não dá, Sr. Milton. Não dá mais para trabalhar na roça. Eu gosto muito, mas não dá. Lá não tem médico, não tem posto de saúde. Calma, me conte o que houve. O menino machucou a cabeça, tinha levado um tombo. Eu fui a 3 lugares aí antes de me mandarem para o Rio. Eu não conheço nada. O menino sangrando sem parar. Morreu nos meus braços. Se tivesse sido atendido lá perto de casa, ele não tinha morrido. Eu não posso devolver a vida do seu filho, mas eu prometo que vou levar o tratamento de saúde para perto da sua casa. A gente não tem direito nem de ficar doente, Sr. Milton. É verdade. A coisa aqui no Rio também está complicada. Aqui também? Na cidade? O Hospital Miguel Couto, por exemplo, ele foi construído em 1936. Em 1948... a população da cidade era de 1.800.000 pessoas. Sabe quantas são hoje? Quase 10 milhões. A população rural, por falta de postos de saúde, veio para cá e aí juntou tudo. Não tem lá, tem que vir para cá, né? O pessoal se desdobra, mas é muita gente. O que a gente precisa é mais dinheiro para aplicar na saúde, mais médicos ganhando melhor, modernizar os hospitais. Quem mora no campo tem que ser atendido no campo. Sr. Milton, onde é que o senhor vai arrumar esse dinheiro, Sr. Milton? A saúde conta só com 2% do orçamento do Estado. No meu governo, eu vou multiplicar esses 2 por 5. Vão ser 10% para serem gastos na saúde pública. Ia ser tão bom, né? Aí eu podia continuar no sítio. Sabe, quando eu venho para a cidade grande, eu não consigo nem respirar direito. O pobre vive muito mal nessa cidade. Se eu pudesse, eu não vou sair de lá, não. De jeito nenhum. Parece novela, mas não é. Casos como esse acontecem todos os dias. Eu vou resolver, mas eu preciso da ajuda de vocês. Para aumentar a verba da saúde, é preciso que vocês votem nos candidatos do PMDB para presidente, para senadores, para deputados federais e estaduais, para governador, porque senão o outro partido que perdeu para governador, mas elegeu seus deputados, vem e atrapalha. Atenção com seu voto. Vamos eleger um time que vai jogar para ganhar. Derrotar a pobreza, a doença, o desemprego. Milton Gonçalves para governador. Meu governo começa com você. Atenção com seu voto. Atores são eles. Ele vem chegando, gente. Milton Gonçalves. É o povo no poder. Ele veio para unir o nosso estado, a cidade e o interior. Ele veio para lutar do nosso lado, com carinho, afeto e muito amor. E verdade, somos General Milton Cruz. Hoje as famílias estão reunidas em torno dos pais. Tem gente que diz que todos os dias deveriam ser dia dos pais. Só que hoje é especial. É dia de festa, de amor, de carinho. Ainda mais quando há netos, os tais filhos com açúcar. Dia de almoço com mesa enfeitada. O velho merece. Dia de almoço sem mesa enfeitada. Casa de gente pobre. Mas triste não é a falta de um banquete. Triste é não ter mais como festejar um pai vítima da violência.
triste é ver um pai que sofre com a ausência de um filho, levado mais cedo por um tiro assassino, disparado numa esquina qualquer, por um bandido qualquer e por um motivo banal. Mesmo assim, hoje é dia de festa. Festa que um dia, com paz e segurança, voltará a ser de todos. Parabéns, meu velho. Pai, seja para o estado do Rio de Janeiro o que você sempre foi em casa, o melhor. Pai, eu espero que o povo do estado do Rio de Janeiro tenha a oportunidade de ter o mesmo respeito e admiração que eu tenho por você. Meu pai, meu orgulho, meu maior exemplo. Pai, com a firmeza do seu caráter, com a força dos seus ideais e com a grandeza do seu coração, com certeza o Rio voltará a ser uma cidade maravilhosa. Pai, estamos juntos em mais uma missão. Seus netos hão de te agradecer. Pai, continuaremos sempre lutando juntos até a vitória final. Eu vim aqui para falar sobre o Dia dos Pais. Eu não sabia o que ia acontecer. Tinha, de certa forma, até pensado numa mensagem a todos os pais, que todos os pais possam ter filhos como eu tenho. É só isso que eu vou dizer. Muito obrigado. Este momento é minha homenagem a todos os pais que levam as mentes e corações de seus filhos a certeza de ainda vivermos num Rio de Janeiro mais justo e generoso. O nosso estado vai marchar para o futuro, mais alegre, mais seguro, com o nosso ideal Newton Cruz. Chama a hora da mudança, chama o verde da esperança, chama o nosso general Newton Cruz. Chama a hora da... Cidadão fluminense, o futuro governador desse estado, Mauro César, acompanhado do seu vice, Eduardo Leite, tem um compromisso com você em investir na mola mestra da sobrevivência do nosso estado, que é a educação. Educação esta abandonada, destruída, caótica, em todos os níveis. Aparentemente, nós vimos muitas obras por aí, verdadeiros outdoor. Esqueceram da educação, esqueceram do professor. Abandonaram, deixaram ao léu a própria sorte. Ora, para que todos nós tenhamos oportunidades em todos os níveis, que possamos ser capazes de desempenhar o nosso papel na vida profissional, é necessário sim que tenhamos a educação como o nosso incentivo básico. É através da educação que vamos ter agricultura, saneamento básico, empresas, indústrias, prestação de serviço. É através deste compromisso que vamos reestruturar o nosso estado hoje caótico. Cidadão, Mauro César e Eduardo Leite estão nesta proposta, neste propósito. Aqui, agora, neste momento, não prorrogue por mais 4 anos. É importante, sim, resolver isto já. Mauro César, último nome na cédula. Povo Fluminense, meu nome é Paulo Santoro e minha candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro está ligada à candidatura do Dr. Enéas à presidência da República. Na apresentação anterior, fizemos comparação da nossa produção agrícola anual à do NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, e mostramos que podemos triplicar a nossa produção. Existem pelo menos 2 tipos de pessoas do meio agrícola tentando produzir e sem recursos para tanto. Há os que possuem um certo grau de capacitação técnica e que querem ser empresários. Para eles deve haver uma forma de arrendamento com a intermediação do Estado, mantendo-se o proprietário como legítimo detentor do direito de posse da terra. A maioria, todavia, constitui-se de pessoas que desejam apenas produzir para a sua própria sobrevivência. São os que devem receber terras para assentamento e ser apoiados pelo Estado. Porém, não basta dar-lhes terras, mas também assistência médica, educacional e capacitá-las para formar núcleos populacionais onde cada um possa desenvolver suas aptidões, não necessariamente agrárias. O PRONA é você. O PRONA quer um Brasil melhor para todos. Muito obrigado.
Meus amigos, inicialmente quero levar o meu abraço a todos os pais deste estado. Hoje, preciso dizer porque sou candidata ao Senado. Em novembro de 92, juntamente com alguns companheiros, assumimos a Comissão Executiva Regional do PRP no estado. Naquela ocasião, não existia um só diretório municipal ou zonal registrado no TRE. Viajamos pelo interior por 10 meses, organizando o partido e ajudando os nossos companheiros a realizarem suas convenções, sacrificando assim a minha vida familiar e profissional. Desta forma, como membro da Executiva Regional, participei junto com os demais companheiros da Executiva da formação definitiva do partido no estado. Decidimos que para o partido crescer havia necessidade de termos identidade própria. Daí a razão da minha candidatura ao Senado. Não se pode aferir a competência, o caráter e a dedicação à causa pública de uma pessoa pela cor de sua pele ou por sua idade. Por isso, continuarei na luta, mesmo contrariando grupos, pessoas ou outras candidaturas. Quero o apoio de todos, sem distinção de cor, idade, credo, raça ou condição social. Dê um voto de confiança. Eliane Cunha. O povo vota, acredita, benedita. A senadora do povo, quem é? Benedita. A senadora do povo, quem é? Benedita. Negra mulher senadora, Benedita. Benedita. Benedita é uma guerreira, Benedita pioneira, mulher negra senadora primeira. Benedita, Benedita é uma guerreira, Benedita pioneira, mulher negra senadora primeira. Benedita, o povo vota fé, acredita, Benedita, a senadora do povo quem é? Benedita, a senadora do povo quem é? Benedita, negra mulher senadora, Benedita, Benedita, o povo vota fé, acredita, Benedita. Sou Benedita, serei sua voz do Senado Federal. Bota fé. O triunfo de Jorge Roberto Silveira é da maior importância para o povo trabalhador. Luiz Carlos Prestes. Jorge Roberto Silveira, estimado amigo, quero felicitá-lo por sua atitude valente e solidária. Fidel Castro. Se todos os políticos fossem como Jorge Roberto Silveira, esse país seria completamente diferente. Roberto Buller Marx. Jorge Roberto Silveira nos lembra Juscelino Kubitschek por seu otimismo e determinação. Oscar Niemeyer. Eu sou Jorge Roberto Silveira, candidato a senador pela Força do Povo. O FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, arrecadou em 93 mais de 7 bilhões de dólares. Dinheiro seu, trabalhador. Mas onde foi parar todo esse dinheiro? Em grandes empresas, em projetos que eliminaram postos de trabalho. Como senador, colocarei o FAT a serviço da micro e pequena empresa, gerando emprego, mais empregos para você. Arthur da Távola, o senador. Eu também sou pai e avô. Neste nosso dia, quero dizer o quanto a educação é fundamental para que nossos filhos tenham maiores oportunidades na vida. Mas um de nossos grandes problemas na educação é o da qualidade do ensino. A verdade é que antigamente se exigia mais dos alunos. Por causa disso, eu, como deputado, coloquei em nossa Constituição a garantia de um padrão de qualidade na educação. E, como senador, vou fiscalizar o cumprimento desta exigência. Somente o ensino de qualidade assegura um futuro de trabalho e independência. Serei o senador da educação. Nelson Carneiro, senador. O pai sem emprego, não é casado, não importa. Tem assistência do governo como dependente da companheira. A mãe trabalha com os mesmos direitos do homem. Os filhos não nasceram de um casamento oficial, não importa. São legítimos, registrados no papel. Essa é uma família unida, graças às leis de Nelson Carneiro, o senador da felicidade. O Dia dos Pais é dia de união da família. O pai é o exemplo, o conselheiro, o amigo. Deus o conserve.
Vou votar em 2 senadores, filho. Mas vota no Nelson, né, pai? Filho de Benedita pede demissão para conter o desgaste do PT. O Globo, 28 de outubro de 92. Pedro Paulo, filho da candidata do PT à Prefeitura do Rio e assessor parlamentar da Câmara Municipal, pediu demissão ontem em carta enviada ao presidente da Câmara, acusado de ter apresentado um diploma falso de conclusão do 2º grau para ser efetivado no quadro de funcionários com um salário maior. É por isso que eu convoco você para a Legião dos Indignados. Vê Cola Grossa. Com quanto tempo o povo vai ter que suportar isto? Paulo Hatz, por que você tem insistido tanto numa nova legislação para as drogas? Porque a sociedade não pode tratar esse problema com hipocrisia. Por mais bandidos que se mate, ou por mais bandidos que se prenda, novos bandidos aparecerão. A droga tem muita força, a droga tem um poder de corrupção enorme, a droga mexe com muito dinheiro num meio miserável. É preciso que se legisle sobre a questão do tráfico, para que o Estado tenha meios, não só de acabar com essa bandidagem, mas como também assistir aqueles usuários da droga. Eu sou Aldemar Furtado, candidato a senador número 412 pelo PSD. É incrível. Você lembra que eu fui o primeiro candidato a falar aqui em desenvolvimento industrial desse estado, do polo petroquímico e etc? Pois não é que todo mundo começou a falar nisso agora? É sinal de que eu devo ter razão. Acredito que sim. Mas é preciso saber fazer. E isso eu sei. Sempre fui empresário e conheço os problemas e sei como resolvê-los. Por isso, peço o seu voto, o seu senador número 1. Democracia, em sua essência, significa o ideal de governos e superestruturas capazes de proteger e promover os interesses justos daqueles que eles irão jurisdicionar. As formas segundo as quais esse ideal tenta ser realizado, estas não são necessariamente eternas, nem devem constituir-se em algo superior aos homens, porque não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Então precisamos desmistificar e desmascarar as mentiras com que estão ofendendo e fazendo sofrer a nossa gente. Vanderlei Assis, professor e médico e candidato ao Senado Federal pelo PRONA, no estado do Rio de Janeiro. Minha candidatura está ligada àquela do Dr. Enéas, presidente do nosso partido e candidato a presidente da República. Continuamos falando sobre minérios. 60% das gemas coloridas do mundo provém do subsolo brasileiro. Como o mercado mundial correspondente movimenta anualmente 4 bilhões de dólares, seria de esperar que as exportações brasileiras nos rendessem 2,4 bilhões de dólares por ano. Nenhum político lhes diz isso, mas as exportações brasileiras mal atingem 100 milhões de dólares por ano. Para onde vão os outros 2 bilhões e 300 milhões de dólares que faltam? Só há duas hipóteses, o descaminho e a exportação das gemas em estado bruto. O PRONA, no poder, vai exercer uma fiscalização rígida nas nossas fronteiras e evitar também que o nosso espaço aéreo seja atravessado por aeronaves sem identificação.